Terceira proteção que nós precisamos para a nossa vida e nossa família é da administração, da má administração da nossa vida. Agora vem para a gente. Bem rápido, eu quero citar alguns exemplos aqui. Quando a nossa vida está sendo mal administrada por nós mesmos. 1 Samuel 2,29 diz assim: por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Falando aqui para Eli, e aí o versículo 22, capítulo 2, versículo 22, anterior, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. O exemplo do sacerdote Eli é um exemplo de desordem familiar, de desorganização, de má administração familiar. O próprio líder, o próprio sacerdote. Eli deixou a sua família afundar. E é interessante quando Deus se volta a ele dizendo: vocês zombam de mim. Deus não está falando só dos filhos dele, que ele não corrigia, inclusive. Deus está dizendo vocês, porque está dizendo Eli, você está sendo conivente. Gente, entenda uma coisa. Quando nós vemos algo errado e nós não pronunciamos, nós estamos sendo coniventes. Se nós estamos sendo coniventes, nós estamos fazendo junto com a pessoa. A melhor pessoa para corrigir seu cônjuge, seu filho, a pessoa que mora com você, sabe quem é? Não é o pastor, não é a escola, é o seu familiar. Uma desordem familiar. Ele era um sacerdote responsável. Sabe o que Eli precisava ter feito aqui? Tirado os filhos dele. Mas como assim vai tirar os filhos dele da liderança? Né? São meus filhos. Pois ele deveria, como sacerdote, ele deveria. E aí o texto vai dizer: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Vou continuar. Outro exemplo de má administração da vida que nós precisamos nos proteger. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Estão aí comigo, gente? Amém? Assunto meio pesado? Mas a sua família é muito importante, por isso que a gente precisa tratar disso. Sua vida é muito importante. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, eu acho esse texto fantástico. Suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Veja bem, Salomão era um dos mais sábios. Não foi falta de sabedoria na sua vida a má administração. Não foi falta de sucesso, ele foi um grande rei, teve muito sucesso. Não foi falta de maturidade, porque ele já estava aqui na medida já mais velho, mais experiente de vida. Não foi falta de sabedoria, não foi falta de sucesso, não foi falta de maturidade. Foi o quê? Desobediência. Ele casou com quem não deveria casar, ele fez o que não deveria fazer. E aí diz o texto que o coração dele já não era mais tão dedicado ao Senhor. Olha, se você não se dedicar completamente ao Senhor, você não vai conseguir se dedicar a nada mais. Amém, gente? Quarta proteção que nós precisamos para a nossa vida. Como devemos proteger nossa vida e nossa família para terminar? Vivendo em Jesus. A quarta forma da gente se proteger, vamos trazer uma coisa boa aqui agora, né? É vivendo em Jesus. Exemplos, Atos 5:4. Um casal religioso, mas que não estava vivendo em Jesus, uma verdadeira espiritualidade. Quem já ouviu falar de Ananias e Safira? Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ela não lhe pertencia, versículo 4. Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha que agora que contexto diferente. Uma família unida, um casal unido, um casal em acordo, buscando inclusive crescer na igreja, porque eles estavam lhe vendendo propriedades e doando, então aquilo chamou a atenção dele. Não houve nenhuma correção entre eles, porque os dois entraram em acordo.
no entanto, unidos para o mal. E eles destruíram a vida deles e a vida da família. Só religiosidade não protege nossa vida. A religiosidade é para a gente buscar a Deus. Mas muitas vezes você está vivendo uma religiosidade sem Jesus, que não está te levando a uma verdadeira vida com Jesus. Amém ou não amém, gente? Outro exemplo, esse exemplo muito familiar, 1 Pedro 3, 1 ao 7. Estamos quase terminando. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu não vou aprofundar no texto, eu só quero me deter num detalhe. A relação aqui da vida espiritual com a vida familiar. Nós vemos aqui falando do amor, do respeito ao marido. Mulheres, respeite ao marido, o amor do marido, o amor e cuidado à mulher, o convívio deles como deve ser. E se não acontecer dessa forma, o texto termina dizendo o quê? De forma que não seja interrompida as suas orações. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Sabia que a sua oração pode não estar passando do teto, por mais alta que seja. Se a nossa convivência familiar não estiver dentro da palavra de Deus, com respeito, com amor, de modo que não sejam impedidas suas orações. Então hoje a gente tem que dizer: Deus, eu não vou orar, primeiro eu vou corrigir minha vida familiar. Eu vou corrigir o jeito que eu falo com meu cônjuge. Eu vou corrigir o jeito que eu falo com os meus filhos. Eu vou corrigir o jeito que eu vivo dentro de casa. Amém? Se é que eu quero ter vida com Deus, é assim que funciona. De modo que não sejam interrompidas as suas orações. Mas vamos caminhar para acabar. Outro exemplo aqui, Deuteronômio 6, 4 a 9. Sabe como é que deve acontecer, pais? Você pai, quem é pai e mãe? Sabe como é que deve acontecer dentro de casa? É isso aqui, ó. Vamos só ler o texto, só exemplos para a gente. Vivendo em Jesus, vivendo a vida com Jesus. Ouça, ó Israel, ouça, ó casal, ó família. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Estando em você, papai e mamãe, o que é que devemos fazer? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre essa palavra quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa, ou seja, buscando lembrar sempre. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vivendo a vida em Jesus. Ensine, fale da palavra, corrige insistentemente. Mais um exemplo, essa vida em Jesus, João 5, versículo 11 e 12. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está na Igreja Batista Filadélfia. Amém? Não? Vocês não são batistas não, gente? Ah, então não é batista, é presbiteriano, né? E esta vida está na presbiteriana.
Não, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está lá na, como é que é o seu pai? Cristo Jesus, na igreja evangélica Cristo Jesus. É isso, gente? Não, está na minha religião, então. Na minha religião está. Não está também? Onde está a vida eterna? Não é na sua religião? Percebe como é que a gente pode viver uma religiosidade e não viver a vida em Jesus? Este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, é interessante que nós iniciamos hoje falando da queda, do distanciamento, do ataque maligno dentro da família, não é isso? Mas Deus não deixou barato. A queda aconteceu na família, pois Deus providenciou salvação na família. O diabo tentou destruir a criação dele na família, pois Deus veio e trouxe salvação por meio da família. Eu quero ler somente um versículo para te mostrar. Lucas, capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu, falando com Maria, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer de você será chamado Santo Filho de Deus. Nossa família sofreu ataque, mas a nossa família também é alvo e instrumento de Deus para ser bênção na nossa vida e na vida de todos ao nosso redor. Tua casa é presença de Deus, tua casa é lar do Senhor, seus pais é casa de Deus, é presença do Senhor, seus filhos é bênção do Senhor. Amém, gente? Tem imperfeições? Tem. Maria e José não eram perfeitos, eles foram agraciados, foram escolhidos por graça de Deus. Mais um versículo para a gente acabar, agora é verdade. Que a equipe quiser vir, Josué 24, 23, a gente sempre cita o exemplo de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, inclusive cantamos aqui. Mas eu quero frisar um outro ponto hoje. Você quer viver em Jesus, não uma religiosidade vazia? A espiritualidade, a vida espiritual requer algo de nós. Josué 24, versículo 23. Disse Josué, agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. O que é preciso para viver uma vida espiritual? O povo estava dizendo, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É importante você lembrar que as famílias aqui já haviam sido libertas da escravidão do Egito e estavam na bênção de Deus, com a bênção de Deus, no entanto, continuando a viver com a velha vida com os deuses estrangeiros. Eram cristãos agora, batizados, servindo o Senhor, no entanto, continuando, carregando os deuses estrangeiros. A velha religião. A vida espiritual também requer de nós jogar fora algumas coisas. Amém, gente? Jogar fora alguns ídolos. Já chamo os diáconos aqui à frente. A vida espiritual requer de nós jogar fora alguns ídolos. Se o ídolo que tem carregado dentro da sua família tem sido a ira descontrolada, as brigas, hoje nós vamos jogar fora. Amém? Se o ídolo que temos carregado tem sido o dinheiro, hoje nós vamos lançar fora esse amor ao dinheiro, porque o Senhor é provedor da tua casa. Se os ídolos que têm sido carregados têm sido as infidelidades, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Todo espírito maligno contra a tua casa. Nós vamos já servir o cálice, o pão e o cálice. Os diáconos aqui à frente. Pode vir. Você recebe essa palavra, amém? Proteja a sua vida e sua família do maligno, de pessoas próximas, da má administração, mas proteja também vivendo em Jesus.